Entrevistas Band News FM Belo Horizonte. Agora são 10h13. Ontem a gente trouxe um caso aqui que se repete, infelizmente, com uma certa frequência no noticiário, né? Notícias de pessoas que têm que buscar a justiça para conseguir o direito constitucional à saúde. Então, o acesso ao medicamento, o acesso a uma cirurgia, o acesso a uma internação. O caso que a gente trouxe ontem foi de um senhor de Contagem de 70 anos que estava internado no Hospital Municipal da cidade há quase um mês, esperando a realização de uma cirurgia na medula óssea. Imagina o transtorno para essa família por tudo, né? Pela situação em saúde em si ali da pessoa e depois a chatice, né? Porque é tudo muito burocrático, demorado, muitas vezes, de se buscar ali a justiça para conseguir no caso, nesse caso específico, a cirurgia. Ainda bem que conseguiu, mas é sempre uma apurrinhação, é sempre um desgaste muito grande. E os números, quando a gente vê aqui para Minas Gerais, são muito impressionantes. Só neste ano são mais de 4 mil processos ativos por serviços de saúde, quando a gente pensa aqui no antigo erro médico. E esse número de casos vem aumentando nos últimos anos, dados até do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Vamos dar uma geral aqui neste assunto com o superintendente de saúde do Tribunal de Justiça do Estado, o desembargador Alexandre Santiago, está com a gente nas nossas telas. Como vai, doutor Alexandre? Bom dia para o senhor. Bom dia, é um prazer estar com vocês para podermos tratar um pouco do tema, né, de judicialização da saúde. Pois é. Um tema importante, é um tema preocupante também. Preocupante porque quando a gente vê os dados, né, desembargador, estão numa crescente assustadora. Por um lado, é bom ver que as pessoas buscam, né, e confiam no sistema judicial para que tenham acesso, sei lá, a um medicamento, a uma internação, mas ao mesmo tempo mostra essa dificuldade no oferecimento do serviço, né, que não deveria haver esse questionamento. Queria ouvir um pouquinho sobre isso, portanto. Bem, primeiro a gente precisa entender que muitas vezes o processo ele é necessário porque aquele medicamento, aquela cirurgia, aquele procedimento médico, digamos assim, ele não foi ainda homologado ou posto à disposição da população pela rede, seja ela rede pública ou rede privada, através dos planos de saúde. Então, isso causa, né, essa procura do Poder Judiciário pelos medicamentos, pelas cirurgias, pelos procedimentos médicos em geral, né? E isso vem causando um aumento, às vezes até assustador, no número de demandas nessa área. Doutor Alexandre, quem fala com o senhor é Murilo. Grande parte dessas judicializações acontece em relação, às vezes, a planos de saúde, né? A pessoa ingressa num plano de saúde ali, precisa de um procedimento, o plano não cobre, ele recorre à justiça para poder realizar aquele procedimento. Eu queria que o senhor falasse assim, essa situação que chega até vocês, na maioria das vezes, vamos dizer, vou usar um termo aqui popular, né? É uma má vontade do plano, ou seja, ele joga aquilo forçando mesmo, contando que as pessoas não vão judicializar, ou então realmente a pessoa que entrou no plano não leu direito ali as condições que o plano oferecia. Olha, Murilo, eu vou te dizer que a gente tem as duas situações. A gente tem que observar que quando eu falo de saúde suplementar, ou seja, plano de saúde, eu falo de contrato. Eu falo de prestação de serviço à saúde mediante um contrato. E esse contrato precisa ser lido, precisa ser analisado antes de ser assinado, para você saber quais os direitos que esse contrato lhe dá. E muitas vezes a gente assina um contrato sem uma leitura mais atenta e não vê, né, o que a gente chamava antigamente das letrinhas miúdas, né, que excluem alguns procedimentos, alguns tratamentos e também as decisões judiciais que
colocam os planos de saúde como devedores de certas prestações que não estão dentro do contrato ou não estão também autorizadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Estamos conversando com o superintendente de saúde do Tribunal de Justiça aqui de Minas, desembargador Alexandre Santiago. O desembargador é Luciana falando com o senhor. Bom, o senhor falou isso sobre essa questão das decisões judiciais individuais. Em que tese todo o trâmite, né, que é necessário, mas qual a possibilidade dessas decisões judiciais individuais abranger um número maior de pessoas, inclusive, né? Se levarmos em conta que boa parte da população não tem condições de ir ali contratar o serviço de um advogado, aí claro, tem a defensoria pública, mas em quantos por cento há essa possibilidade de debate ou de ampliação dessas ações judiciais individuais se tornarem aí acessíveis para um número maior de pessoas que com certeza estão também com aquele mesmo problema de saúde? Luciana, dentro do mundo jurídico, nós temos duas espécies de processo, digamos assim, o processo individual e o processo coletivo, né? As ações individuais, elas só podem fazer obrigações, gerar obrigações entre as pessoas envolvidas naquele processo. Já os processos coletivos, né, as ações coletivas, elas geram o direito, né, para a coletividade. Muitas vezes ações coletivas, elas geram direitos até para quem não tem qualquer relação, né, jurídica com aquelas pessoas demandantes, porque ações coletivas, elas foram criadas para gerar esse tipo de ação. Mas o judiciário, ele tem buscado a pacificação de alguns temas, ou seja, ele cria algumas decisões que são aplicadas coletivamente através de mecanismos processuais. Então, quando vem uma outra ação idêntica, a gente aplica a mesma decisão, seja uma decisão dos tribunais superiores tomadas de forma repetitiva, seja as decisões do nosso Tribunal de Justiça tomadas de forma repetitiva, ou ações decididas pelas sessões cíveis do tribunal, que é um grupo de julgadores que ele existe foi criado, né, processualmente, para decidir ações e gerar precedentes que vinculam outros juízes, que vinculam outros processos e podem ser aplicados, mesmo tendo sido decidido em ação individual, em outra ação individual que verse sobre o mesmo tema, sobre a mesma matéria, sobre o mesmo pedido. Doutor Alexandre, para a gente terminar, para quem está passando alguma situação parecida, né, seja a busca por um medicamento e a prefeitura, né, da cidade onde essa pessoa mora, ou o governo do estado, não está conseguindo fornecer, ou busca por uma consulta, por uma cirurgia, qual que é o caminho para essa pessoa conseguir, não é, a entrega ali do serviço, do procedimento? Olha, nós temos tentado conversar com as prefeituras, com o governo do estado e achar soluções para isso. Mas o caminho é realmente procurar um advogado, se não tiver condição de arcar com as custas judiciais ou com o preço, né, o custo de um advogado, procurar a Defensoria Pública ou mesmo o Ministério Público, né, de sua comarca, para buscar esta ação judicial e conseguir o medicamento, o tratamento, a cirurgia necessária. Mas a gente tem conversado com os municípios, tem conversado com o estado, tentando solucionar, em alguns casos, essas buscas que podem ser trazidas independente de ações judiciais ao cidadão. Sim. 10h23, a gente conversou aqui na Band News com o desembargador Alexandre Santiago, ele que é superintendente de saúde do Tribunal de Justiça aqui de Minas Gerais. Doutor, muito obrigado, viu, pela entrevista, uma boa terça. Lucas, eu que agradeço, um bom dia para vocês e um bom trabalho.